Drogas e estimulante para o TDAH. Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista, faço parte do Laboratório de Citogenética Humana da UFPA e neste vídeo vamos entender um pouco melhor sobre os efeitos de algumas drogas que eu trouxe aqui e também suplementos que possam te ajudar a vencer as limitações do TDAH, beleza? Bom, os que eu vou aplicar, o que eu vou explicar agora neste vídeo, eu retirei de um artigo muito bom, o autor se chama Massimiliano Esposito, eu vou deixar aqui na descrição o artigo para vocês, a fonte Massimiliano Esposito, a revista Frontiers in Bioscience, tá? O título da revista é Drogas Inteligentes e Neurodesenvolvimento, o que nós sabemos, tá? É um artigo maravilhoso, gigantesco, eu vou fazer um vídeo, um episódio especificamente sobre o artigo e nesse vídeo eu separei as principais para você que tem TDAH ou tem um filho com TDAH, para ficar antenado e atualizado em relação às drogas e estimulantes que você possa fazer a utilização, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, a cafeína. Como funciona, né? Bom, a cafeína, ela aumenta os níveis de dopamina, ok? E em pessoas adaptadas ao café, causa vasodilatação e também um relaxamento. Primeiro ponto, aumenta o nível de dopamina. Por que isso é tão importante para o TDAH? Bom, você deve saber que, no caso do TDAH, você tem um problema na dopamina, nos níveis de dopamina. Então, o café, ele te ajuda a ficar mais focado, sim, até certos níveis, porque ele eleva o nível de dopamina e assim também é uma das drogas que você pode utilizar no seu dia a dia para aumentar a sua capacidade de foco, tá? E tem essa particularidade também se você é adaptado ao café ou não. Tá? Se você é adaptado ao café já, ele pode gerar um efeito, né, de diminuição do seu estresse. Tá? Em pessoas que não são adaptadas, no entanto, pode aumentar o estresse. Bom, o café também você tem que tomar um cuidado, porque ele também tem comprovação científica que aumenta a memorização, não só o foco, mas em altas doses pode prejudicar também a sua memória. Né? Tem um trabalho muito bom do Matthews, que é um neurocientista de Harvard, especialista em sono, e ele traz, dentro de alguns conteúdos, até com um neurocientista de Stanford, Huberman, existe um vídeo dos dois muito bons falando sobre isso, essas são as duas fontes, e ele, especialista em sono de Harvard, traz a indicação do consumo de café até no máximo às 2 horas da tarde, por exemplo, e não numa quantidade muito excessiva. O que seria a quantidade excessiva? Bom, depende de caso a caso, depende de que hora você acorda, depende da sua relação com o café, e também o horário. Bom, mas entendam aí, eu pelo menos faço de 2 cafés, no máximo 4 quando eu tomo muitos cafés, e também tem que levar em consideração se é expresso ou não. Mas entenda que o café, a cafeína é uma droga estimulante e gera um aumento de dopamina, e não passe das 2 horas tomando café, é uma indicação, tá? Você que decide o que você faz, estou trazendo indicação baseada nas aulas de neurociência e nos artigos científicos, não passe das 2 horas da tarde. Por exemplo, indicação do Matthews, pesquisador de Harvard. Por quê? Porque você pode acabar prejudicando provavelmente o teu ciclo de sono-vigília, tá? A partir das 2 horas, porque o café gera um impacto na adenosina. E a adenosina é um dos marcadores, né, necessários para que nós tenhamos o ciclo de sono-vigília adequado. E o sono é um dos principais reguladores do teu sistema inteiro, na verdade. Né? O sono é uma verdadeira terapia, uma das mais importantes que existe, quiçá a mais importante de todas que nós temos na nossa fisiologia. Então, se você dormir mal, você vai acabar prejudicando o foco, porque cai o teu nível de dopamina numa noite de sono muito ruim e você não vai conseguir focar, e também prejudica a memória, porque o sono é um dos principais consolidadores de memória também. Então, não vale a pena você tomar muito café para ficar focado, passando desses horários, se você prejudicar o teu sono, porque você não vai consolidar as memórias que você estudou, por exemplo, durante o dia, e você não vai conseguir ficar focado no outro dia por falta de dopamina também, por não ter dormido bem na noite anterior. Então, esse é o café, beleza? Vamos passar para outros, então. Bom, nós temos as anfetaminas que você deve conhecer provavelmente, né? Entre a classe das anfetaminas tem a cocaína, por exemplo, né? E elas aumentam os níveis de dopamina também, tá? Altos níveis de atenção também promove vasoconstrição também, dilatação pupilar, aumento do batimento cardíaco, tá? E diminuição do efeito de piscar. Em outros vídeos eu vou explicar um pouco melhor para você sobre isso. Esse piscar natural nosso tem relação também com níveis de dopamina cerebral também, beleza? E em outros vídeos eu vou explicar um pouco melhor, tá? Então, as anfetaminas também são
drogas estimulantes, também evidentemente, como você já deve saber, um exemplo dele é a cocaína, e evidentemente não estou falando aqui para você fazer uso, nem indicando nada disso, só estou trazendo neurociência para você. Cigarros, vamos lá. No caso do cigarro, aumentam os níveis de dopamina também, tá? Aumenta o nível de dopamina também. Tem correlação com maior memorização, tem algumas fontes científicas que trazem correlação com a memorização, mas no abuso prejudica a memória também, tá? Tem um efeito protetor contra Alzheimer e Parkinson, tá? Ok? A nicotina. E provoca altas chances de doenças vasculares. Ou seja, você pode até aumentar a memória, pode melhorar a memória, tem relação com aumento de memória, aumento com foco pelo aumento de dopamina, tá? Só que você provavelmente pode morrer mais cedo por tantas doenças vasculares em virtude do próprio cigarro. Então, não vale a pena essa relação aqui, tá? Outros pontos para vocês de drogas estimulantes para o TDAH. Bom, existem os chocolates e os expressos, né? Eu comentei o expresso agora há pouco, linkando o expresso, o chocolate com o expresso, pensando na criança com TDAH. Em criança com TDAH, promove o maior foco, o chocolate e o expresso, por exemplo, o chocolate, um exemplo, aumenta o maior foco, né? E controle, acaba tendo controle também dos seus estímulos, tá? Porque, lembra lá que tem relação, não sei se você viu em outro vídeo, tem relação com os modo tarefa, que com um modo tarefa bem organizado, acaba inibindo essa movimentação excessiva também, tá? Então, o estimulante em crianças com TDAH promove maior foco e controle, mas em crianças sem TDAH pode promover uma hiperatividade temporária devido ao estímulo. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque o efeito é bem diferente de criança que tenha TDAH e crianças que não tenham, beleza? Em relação a cannabis, aqui no canal você vai encontrar um vídeo com o especialista Ney, um amigo meu, pesquisador, com 2 pós-doutorado fora, que é especialista em cannabis. Vou fazer uma introdução breve aqui. Aumenta o foco, baseado nesse artigo que eu estou comentando com você, baseado nas fontes também das aulas do Andrew Huberman de Stanford. Então, aumenta o foco. Também aumenta a dopamina e a serotonina, tá? Evidentemente, por causa do foco, já tem a dopamina na relação, e serotonina, o que deixa mais calmo também, tá? A cannabis. E existe um artigo, que eu vou deixar também a descrição aqui, a fonte, que eles encontraram a seguinte relação. Quanto maior o tempo de uso de cannabis, menor será o efeito de piscar espontâneo, o que sugere, neurocientificamente falando, com níveis de dopamina. Então, em resumo, pessoas que têm a utilização maior de cannabis por mais tempo, tendem a ter uma maior capacidade de foco, ok? Então, achar essa diferença entre pessoas que usaram 2 anos e pessoas que usaram por mais de 10 anos também. No entanto, já sabe-se na ciência, tem muitas décadas, que tem um efeito depressor da memória também. Então você pode ficar mais focado, no entanto não vai relembrar do que utilizou o teu foco. É uma das fontes que nós temos aqui, podemos aprender mais com o conteúdo com outros especialistas, o Ney, por exemplo, e outros vídeos. Em relação à Ritalina, né, nós estamos falando de drogas aqui, eu vou falar rapidamente. Em relação à Ritalina, é usado também para narcolepsia, né, que é aquele transtorno de comportamento do sono em excesso. São muito similares à cocaína, né, as anfetaminas, a forma biológica que eu estou falando, bioquímica, molecular. Aumentam a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina, no caso a Ritalina, aumentando o seu foco, motivação e energia, né? E um pouco também de serotonina, o que gera essa sensação de mais calmo também, ok? E uma observação que eu fiz importante aqui, 25% das pessoas de 17 a 30 anos usam o Alderol, que é um similar à Ritalina nos Estados Unidos, e 30% dos adultos usam também sem prescrição médica, isso aqui que eu estou comentando, tá? Então é um dado muito, muito alarmante. E aí uma observação final aqui, em crianças, usar ou não, quais seriam as indicações? Bom, nesse conteúdo do Andrew Huberman, professor de Stanford, que é uma das minhas fontes para este vídeo aqui, ele cita que conversou com seus outros amigos pesquisadores, médicos e pesquisadores PhDs na área também, e eles orientaram o seguinte, vou resumir para você aqui. O uso promove maiores benefícios em crianças com TDAH, segundo especialistas, tá? O uso promove mais benefícios, sim, do que não utilizar. O tratamento, quanto mais cedo, melhor, para regular o córtex frontal e a sua capacidade de foco. E uma observação que eu fiz aqui. Na puberdade existe um forte amadurecimento cerebral com um pico de dopamina entre 12 e 13 anos. Se você já conhece o termo neuroplasticidade, que é um estágio cerebral de evolução, né? O cérebro fica mais
mais maleável, mais fácil de ser transformado. Vamos entender dessa maneira, depois eu explico melhor em outro vídeo. Primeiros 6 anos ali entendem, algumas fontes entendem como primeira fase mais ativa de neuroplasticidade, até os 12, 13, 15 anos ali existe outra segunda e depois tem uma terceira até os 25 anos de idade. O cérebro ele está quanto mais cedo, mais adaptável ele está para o aprendizado, é o que justifica também muitas crianças aprenderem uma velocidade tão alta quanto aprendem, tá? Porque o seu cérebro está em uma outra fase. Quanto mais você envelhece, mais enrijecido, vamos entender dessa maneira, tá? Coloquialmente falando, mais enrijecido até os 25 anos, depois dos 25 anos, aí cai o nosso sistema, como eu comentei no começo, beleza? E existe um pico entre 12 e 13 anos nesse processo de neuroplasticidade do aumento de dopamina. E você pode perceber a diferença do comportamento de uma criança de 5 anos, de um adolescente de 15, numa sala. Coloca os dois na sala, você vai ver a diferença de comportamento. Por quê? Devido ao amadurecimento do córtex, e o córtex, principalmente o córtex frontal, que é o responsável por inibir os comportamentos em excesso. Esse comportamento da criança, né, de não conseguir ficar quieto, ele vai envelhecendo a partir da idade, ele vai conseguindo inibir esses comportamentos. Por isso que você vê uma diferença muito grande entre um adolescente e uma criança de 5 anos, por exemplo. Beleza? Então, esses foram as drogas estimulantes, as drogas inteligentes e os estimulantes para vocês sobre o TDAH. Em outros vídeos eu vou abordar muitas outras, tá? Fonte desse mesmo artigo aqui, mais profundamente falando, eu quis focar nesse vídeo no TDAH. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para você receber novos vídeos e cheque aqui embaixo na descrição links importantes, fontes também para você saber sobre nossos conteúdos e também cheque aqui o link importante do método Hipermemória por Indução, um novo protocolo de memorização, uma forma inovadora de aprender que eu desenvolvi e que faz parte do meu doutorado em neurociências. Cheque aqui na descrição e vamos nos encontrar nos próximos vídeos. Um forte abraço.